Bom, é, como falei, né, antes do intervalo, só recapitulando um pouquinho, né, que a gente fez aqui. Então, tem o nosso dataset de carro, né? Então, tem informações de tanto de cilindros, e potência, de peso, e alguns outros parâmetros. E com esses parâmetros eu quero prever, né, eu quero achar um modelo que prevê consumo de galões por milha, né? Então a gente fez todo o tratamento de dados que já vimos todas nas aulas anteriores, né? Isso não é novidade pra gente. Então, caso tenha alguma dúvida, recomendo revisitar todas as aulas já gravadas. E até também, às vezes, enquanto a gente tá fazendo certas análises, a gente pode também recorrer um pouquinho ao chat GPT para nos auxiliar nesses tratamentos, né? Então, a gente só fez o tratamento aqui que a gente tratou a coluna horsepower, né, que estava como objeto, então a gente tratou agora preenchendo com as médias da própria coluna os valores que estavam faltantes, valores nulos. A gente fez tratamento com a coluna origem, que a gente fez uma máscara e depois transformamos ela em umas colunas dummy, né, que tem essa característica aqui, para poder passar para o nosso modelo, para servir como parâmetro para o nosso modelo. E bom, agora vamos começar o nosso treinamento propriamente dito, né? Então, toda essa parte foi só para tratar dos dados em si, para a gente ter os melhores dados possíveis para que o modelo tenha a melhor aprendizado possível durante o treinamento. Então, como vamos fazer esse treinamento? Então, a característica, né, como eu falei, tratamos de uma equação da reta e temos variáveis dependentes e independentes. As independentes a gente pode chamar de x e dependentes y. E a gente precisa mostrar para o nosso modelo o que são nossas filters, nossas entradas, e quais colunas são os nossos alvos, né? Então, aqui, como a gente faz isso? Eu vou chamar de x e y propriamente dito, onde que x eu estou pegando todo o meu data frame e estou tirando esse ponto drop, estou tirando essa coluna MPG, que é o galões por milha, e a minha variável y, né, a minha variável dependente, o nosso alvo, vai ser o nosso, somente a coluna MPG. Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei todo o meu dataset, tirei essa coluna, criei uma nova variável, não mexi no dataset original. Se eu pegar aqui, ó, se eu pegar meus data, ele continua normal aqui. Só que desse data, eu separei dessa segunda coluna até o final só para o nosso X, ou seja, vai ser a nossa entrada, nossos filters. E eu peguei somente essa coluna, nosso dataset original, e eu transformei na nossa variável dependente, beleza? Mas eu não mexi no dataset original. Deixa eu pagar aqui. Então, eu dividi em x e y e só adicionando uma constante na coluna x, isso aqui não necessariamente é obrigatório, tá? Mas adicionei uma constante na coluna x. E agora eu vou dividir entre treino e teste, né? Como eu falei, né? Como que funciona essa questão do treinamento do machine learning? Ele vai pegar o meu dataset X, né, que eu chamei, vou ter que separar uma porcentagem em treino, que é onde todo o meu modelo vai pegar e vai aprender, de certa forma, e vai gerar um modelo. Depois desse modelo treinado, ele vai pegar uma parte do dataset, que eu vou chamar de teste, e vai testar a eficiência. Aí sim ele vai ver o quão bom está essa eficiência do treinamento. Então ele vai passar por todas as linhas do dataset treino, vai testar, vai gerar um modelo, depois vai jogar para o dataset do teste. Vai testar e vai ter o nosso resultado final. E como que eu faço essa divisão? Isso é um padrão do scikit-learn, que a gente faz essa forma. Então, vou dividir meu dataset do x e y agora em quatro datasets. Como que eu faço isso? Eu vou pegar um dataset chamado xtrain e xtest, ytrain e ytest. Tem que ser mesma coisa, mesma quantidade para teste, tem que ser mesma quantidade para treino e a mesma quantidade para teste em relação ao número de linhas, né? Então, peguei no dataset que era original esse data, separei x e y
E desse x e y eu separei tanto para treino, uma porcentagem para treino, uma porcentagem para teste. E como que eu faço essa divisão? Qual o parâmetro que eu utilizo para essa divisão? Algumas literaturas variam, mas no geral, ele sempre recomenda-se separar 30% do seu dataset em relação de XY, 30% de X para teste e 70% para treino. Então, 70% do dataset X ele vai usar para treinar e em 30% ele vai aplicar o teste todo que o seu modelo acabou de aplicar, de treinar, desculpa. E como que eu faço isso? Então, tenho X treino, X teste, vírgula, 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 Y treino, Y teste é igual a treino teste split. Isso daqui é do site Learn, que vai pegar o dataset X e Y, beleza? Teste size é o tamanho do que eu passo, né? A porcentagem que eu quero do que eu quero separar para teste. É que eu posso colocar, eu quero que meu dataset de teste tenha 2,5, então 25. Quero que 50% seja de teste e 50% de treino. Coloco 5 aqui, beleza? Mas é sempre recomendável ter essa porcentagem de 30% para teste. Beleza. Sendo o state aqui é um parâmetro para poder manter esses mesmos dados, essa mesma quantidade de dados para cada tipo de dataset, sub-dataset. Então vamos dar uma olhada no nosso dataset de treino aqui. Então temos aqui 70%, ele se refere a esses dados aqui, alguns outros dados, e o teste também. E como que ele fez aqui? Esse random state aqui é justamente isso. Eu não peguei necessariamente os primeiras 70%, as primeiras 70% tá certo? Mas todas as linhas eu não peguei 70% primeiro e separei para teste e os 70% finais separei para, desculpa, 70% das linhas iniciais separei para treino e as 30% para teste. Eu não fiz isso. Esse random state aqui, eu garanto que ele pega isso de forma aleatória. Por que que é recomendável fazer isso? A gente pegar lá no nosso dataset original, vou pegar aqui em cima. Esse daí, então. Por exemplo, se eu pegasse os 70% primeiras linhas. Se a gente pegar aqui só nas 5 primeiras linhas do nosso dataset original, a gente tem que todos os carros são americanos, né? Então, ele é falso na coluna origem asiática, ele é falso na coluna europeia, logo, ele é verdadeiro na coluna americana, logo, é um carro americano. Se eu pegasse somente essas 70% primeiras linhas, meu modelo ele ia treinar com essas informações. E na hora que ele fosse jogar pro teste, na hora que ele jogasse pro teste, ele não vai pegar necessariamente os carros americanos. A gente pegar aqui, por exemplo, daqui é o final das linhas, né? Aqui temos um carro que é europeu. Pô, ele aprendeu a característica, ele fez um modelo de um carro americano. Se ele fosse aplicar isso num carro europeu, ia dar algo totalmente fora, então ia dar um erro absurdo. Então, quando eu faço esse random state igual a 1, eu garanto que ele vai pegar de forma aleatória todos esses dados. Então, ele vai pegar a primeira linha, a última linha, a linha do meio, de forma aleatória. Vai separar 70% dessa quantidade, mais uma vez aleatória, e vai separar para treino. E aí ele vai aprender de acordo com esses dados aleatórios. E aí vai pegar de novo dados aleatórios dentro do dataset já existente. E depois vai pegar esses 30% também de forma aleatória e vai testar essas hipóteses que ele gerou. Então, por isso que eu tenho que sempre utilizar esse parâmetro de random state. Beleza? Tá. E agora, separado os datasets em treino e teste, vamos simplesmente treinar o nosso modelo. Então, aqui estou criando o meu modelo. Então, aqui esse SK Learning ponto linear model, ou seja, estou utilizando do scikit-learn o módulo de regressão linear, por isso esse linear model, import linear regression. Então, estou importando essa função do scikit-learn. Então, tem aqui esse LM igual esse daqui é obrigatório fazer dessa forma, LM. Então, eu criei agora o meu treinamento. E agora eu vou treinar. Então, como que eu faço treinamento? Eu tenho meu LM, que é a minha função que eu vou utilizar dentro dessa biblioteca do scikit-learn.
ponto .fit, esse fit é de treinar mesmo, e eu tenho que passar o dataset que eu vou fazer o treinamento. Então, eu tenho um tratamento aqui, tenho que passar o X-Train e o Y-Train. Então, eu vou passar só os datasets do treinamento, que eu depois do dataset teste é o que eu vou testar minhas hipóteses. Pronto, já fiz aqui o meu treinamento. Então, a vantagem quando a gente aplica de machine learning é justamente isso. Ele é muito simples de treinar, ele é muito rápido. Então, se a gente for jogar para a rede de neurais, isso daqui ia demorar muito tempo, dependendo do tamanho do seu dataset, dependendo do seu problema. Mas regressão linear ele é muito simples e, bom, já treinei aqui, então já está treinado meu modelo, né? Se a gente rodar aqui de novo, meu modelo já está treinando. E como que eu faço agora? Vou fazer as avaliações das métricas para saber se esse meu modelo teve um bom treinamento ou não. Então, agora eu vou pegar, vou utilizar outras métricas, né, que eu não citei, que é o MAE, o MSE, né, a gente pegar aqui as métricas, então eu tenho o ME da base do treino, eu tenho uma acurácia de 0,3%, né, e do MAE tem 0,28%. Isso aqui quer dizer que quanto mais próximo de zero, melhor os resultados que você teve. Da mesma forma, agora o R ao quadrado e o MCE, aqui igualmente também tivemos um certo bom treinamento aqui, né? Isso aqui é só do MCE, desculpa. E agora, isso aqui em relação ao Y treino e o Y teste. Então, por exemplo, eu peguei estou comparando aqui o MAE do treino, né, que ele treinou, e o MAE do teste que ele testou a hipótese. Então, está comparando. Pô, pode ver aqui que está algo parecido. Então, por enquanto tá ok. Mesma coisa com o MCE, agora o R ao quadrado. Então, o R ao quadrado, o RMCE e alguns coeficientes. Então, vamos lá. Olhar a eficiência. Então, tem o R ao quadrado do treino. Tem um 0,37. Eu tenho o meu, da base de 10, 0,4. Tem a minha métrica do RMCE na base de treino, 0,38. E a métrica do RMCE da base de teste, 0,37. E, bom, agora temos esse intercept aqui no final. Ele justamente aí é a forma que a gente. Essa que são os nossos resultados do nosso modelo. Como assim? Cada coeficiente aqui, que está escrito aqui, esse coeficiente modelo, ele diz respeito ao nosso modelo propriamente dito. Então, esses são os parâmetros. A gente voltar lá no começo. Cadê a fórmula? A gente voltar aqui na fórmula da equação da reta. Aqueles componentes que nosso modelo previu é justamente os parâmetros que a gente vai ter aqui na nossa equação da reta. Então, aqueles resultados é o que nos diz a nossa equação da reta. Depois eu vou mostrar a equação já aplicada. Então, lá agora. Então, esses coeficientes aqui, justamente, são o beta 1 de toda a nossa equação da reta. Então, o beta 1 em relação à classe do carro. Isso aqui isso aqui tá com outro nome aqui, desculpa. Em relação. Pô, deixa eu ver, da onde que puxou essa informação aqui? Tá puxando esse nome aqui de algum. Em outro dataset aqui, que eu não sei por que puxou com esse nome. Mas o. Deixa eu ver se é isso aqui. Eita, não. Tá puxando o nome de outro dataset, que depois eu vou verificar aqui para corrigir. Mas é a mesma informação. Então, esses aqui são os coeficientes da nossa equação da reta. E como a gente pode interpretar isso? Se a gente, por exemplo, fixar todas as outras variáveis e aumentar uma unidade dos cilindros, nós temos que uma redução, tem uma redução, né, de 0,39 é, em relação ao consumo. Se a gente pegar o deslocamento, a gente fixar todas as outras variáveis, as outras entradas, e aumentarmos em uma unidade o displacement, o deslocamento, né, do motor, aumentamos 0,02 o consumo. Ou seja, todos aqui são os nossos parâmetros que a gente utilizou para poder
Isso aqui são os parâmetros que regem a equação da reta propriamente dita. Então, eu tenho beta 1 x1 com 0,39, tenho beta 1 x2 com 0,028 e assim vai, beleza? No caso aqui, quando o modelo ele previu, a constante, que é o coeficiente linear, ele é igual a zero. Então, a gente tem um tipo de equação, nesse caso aqui desse treinamento, e que a equação da reta não tem esse beta zero aqui. Então, só tem esses parâmetros beta 1, x1, beta 1, x2. E cada beta, então, para todos os parâmetros que a gente teve de entrar, então, temos aqui beta 1 x1, o peso, por exemplo, beta 1 x2, a potência, beta 1 x3, temos desculpa, beta 1, o peso, beta 2, a potência, beta 3, por aí vai. Então, todas as nossas entradas que tivemos dentro do, para treinar nosso modelo. Nesse caso aqui, a constante foi zero, então o coeficiente angular, linear, desculpa, é igual a zero. Descer. Tá. E como que ficaria, por exemplo, se a gente plotar essa figura aqui? Pode ver aqui, por exemplo, essa aqui é a equação linear e, de alguma forma, os nossos dados ficaram muito fora. Então, eu estou pegando essas informações aqui, valores reais. Então, temos valores reais aqui em x e os valores previstos em y. Bom, utilizando esse dataset aqui, vimos que o nosso treinamento não, de certa forma, não foi efetivo, né, porque ele não mostrou uma certa correlação. O ideal seria que o gráfico, que essas bases de linhas aqui, esses pontos, desculpa, ficassem mais próximos essa linha aqui. Depois eu vou estudar melhor, porque eu tinha rodado anteriormente e tinha tido um bom treino. Deixa eu tentar rodar de novo. Tinha rodado certinho. Agora só porque tá na aula ao vivo, resolveu sabotar. Vamos lá. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Não, não mudou não. Depois quando eu vou rever esse dataset, aconteceu algum erro aqui que eu tinha rodado anteriormente. Ficou certo. Mas aí vocês podem me perguntar, beleza, Rubens, eu fiz o treinamento do meu modelo, né? E o que que eu faço com isso? Como que eu faço previsões de novos dados? Bom, como que eu vou prever novos dados a partir do modelo treinado? É, como eu falei, matematicamente falando, tudo que você teve de entrada e esses dados que você teve aqui, né, esses coeficientes, eles vão fazer parte do nossa equação da reta. Então, se a gente aplicar o próprio modelo tem já uma forma de se aplicar esse teste, né? Então vamos dizer que agora tem um novo modelo de carro, onde que eu tenho que a constante seja igual a um carro que tem 4 cilindros, eu tenho um deslocamento igual a 100, eu tenho uma potência de 90, tenho um peso de 2.500, aceleração de 15, tenho um ano do modelo igual a 80, e eu tenho que ele é zero para a Ásia, zero para a Europa, ou seja, ele é um carro americano. Eu tenho um novo carro e agora eu vou puxar essas características, né, seguindo os mesmos padrões do dataset de treinamento e de teste, e eu vou aplicar esse daqui, ó, o modelo treinado. Esse x_train.cons, daqui, vai pegar informações desse que eu passei aqui, new car, e vou utilizar o meu modelo predito, que é esse LM predict aqui. Ou seja, a base do predição não seria lm, de uma variável qualquer, colocar variável qualquer v, lm ponto predict, predict, e aqui eu passo o argumento, vou passar todos os meus dados novos. Só comentar aqui para não rodar. Então, quando eu passo esse lm.predict, isso aqui é uma própria classe de scikit-learn, né? Depois do modelo já treinado, eu passo novos dados e ele vai me responder as informações já baseado na PC Class. Alguma coisa que eu não rodei aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu rodar desse começo.
Acho que deu. Pulei alguma coisa para não rodar. Modelo. hum, Fazer o tratamento. É sempre assim, né? Você testa, 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 na hora que vai apresentar, dá um erro. Tá, aqui não precisa. Peguei os dummies. Separei no teste. Bastante. Adicionei as colunas de treinamento. Aqui só para visualizar. Criei, criei. Pá, tá gerando algum erro aqui. Deixa eu rodar todas as colunas. Vamos tentar achar aqui. Só para gente finalizar essa parte de comandos. Ctrl F9. Tentar achar onde está o erro aqui. Ah, agora foi. Ah, alguma coisa que a gente tinha rodado até ficou melhor aqui. Agora sim o nosso modelo foi treinado. Ufa! É alguma coisa que eu devo ter esquecido de rodar. Então, aqui, só reforçando, né? Esses aqui são os dados reais, né, do nosso dataset, esses aqui são os dados previstos. Essa em vermelho aqui é a nossa equação da reta. Esse aqui é o modelo propriamente dito previsto. A gente pode ver aqui aquele y, nosso par, né, de que eu tive, que tem meu dataset e o que eu tenho de real, de previsto, desculpa. E aí, a cada ponto aqui que esteja longe da equação da reta, ele gera um erro, treinou, e essa aqui é a nossa reta ideal, vamos dizer, que representa melhor esses dados. Agora sim, meu modelo está treinado, desculpa, deixa eu só apagar isso aqui que foi para travar. E agora sim, ó. Então eu passei essa nova informações de dois modelos de carro. Então tem esse novo carro 1 e esse novo carro 2. Mais uma vez, tem que passar as mesmas informações que eu usei para treinar, é, cilindro, número de cilindros, o número de deslocamento, a potência, o peso, aceleração. No caso, o Model E aqui ele é relevante, mas e a origem. E eu passei isso para o treinei, né, tudo mais. E agora vou adicionar novas informações para poder prever. Então, eu gerei um modelo, e com esse modelo eu consigo prever qualquer coisa agora, qualquer consumo de qualquer carro, desde que tenha essas características aqui, que eu utilizei para treinar. Então, por exemplo, para esse novo carro 1 aqui, o consumo previsto do novo carro é 27,58. Esse novo modelo aqui, esse novo carro 2, o consumo previsto é 22,13. Beleza? É, que bom que eu achei que rodou agora o erro para vocês verem o modelo certinho. Mas nessa parte de regressão linear, ficou alguma dúvida? Que a regressão, o treinamento em si ele é bem simples. O mais complicado mesmo é a questão de tratamento dos dados. Ficou alguma dúvida? Posso seguir? Se eu posso seguir, não tem nenhuma dúvida, manda um joinha, por favor. Um, dois. Então, beleza. Então, bom, como eu falei, né? Regressão linear essa é a melhor forma. Então, agora que sabemos o que é uma regressão linear, vamos passar agora para a regressão logística. O que é regressão logística? Ela é mais simples do que a regressão linear, por quê? Ela é voltada para termos treinamentos para a gente saber coisas binárias. Como assim coisas binárias? Coisas 0 e 1. Por exemplo, se algo é sim ou não, simplesmente disso. Em vez de a gente ter uma série de entradas para ter uma reta que melhor se aproxime da nossa realidade, dos nossos dados, a gente tem um treinamento de forma que o nosso modelo ele vai responder simplesmente sim ou não. Só isso. Ele vai se reter essa resposta. E como que isso acontece? No final de todo o forma matemática, né? Então,
temos que, se a nossa previsão for maior ou igual a 0,5, por isso que eles são algo binário, e se diz respeita a classe 1. Se nossa probabilidade final, nosso treinamento, ter algo abaixo de 0,5, ele se respeita a classe 0. Ou seja, fiz o treinamento, rodou tudo certinho, eu tive que o P, por exemplo, estou fazendo uma detecção de spam, se o e-mail é spam ou não. Ah, deu que é 0,52, então ele é um spam. Ah, deu 0,49, então não é um spam, beleza? É simplesmente essa ideia da regressão logística, né? É só isso, sim ou não. Essa é a forma que você quer, essa é a resposta que você quer obter. Então, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, preste atenção no tipo de dados que você tem e no tipo de resposta que você está buscando. Por exemplo, eu lembro que usaram um dataset de ataque cardíaco. Naquele dataset você tem uma série de dados que no final vai te responder se a pessoa sofreu um infarto ou não. Mas tem uma série de entradas de dados que vai gerar um certo modelo que vai me dizer isso. Agora, se eu tenho, por exemplo, talvez exemplo aqui, eu tenho um e-mail sem spam não. Então, só quero saber isso. Eu tenho certas informações, uma entrada, e só me responder, ele é sim ou não, só isso. Não necessariamente da mesma forma que a regressão linear, que você precisa de uma reta com aproximações, mas ele só tem mais entradas que vai ter uma forma estatística, é, se for maior ou igual a 0,5, ele é sim, e se for menor do que 0,5, é não. Simplesmente assim. E como que ele faz essa contagem para saber se é maior ou igual a 0,5 ou não? Através da função sigmoide. Como que é essa função sigmoide? Ela é matematicamente falando, né? Um sobre um mais exponencial de e elevado a menos e. E o que que é esse menos e? Esse menos e, ele é como se fosse a nossa equação da reta aqui, muito entre aspas agora, porque não é uma equação da reta, mas ele tem uma cara parecida. Onde que tem o meu beta zero como uma constante qualquer que vai ser calculada, que vai ser encontrada. E eu tenho os outros betas são os outros coeficientes que eu vou estar calculando, eu vou estar encontrando. Esse x1, x2 são os novos parâmetros que eu vou estar multiplicando para poder saber a minha resposta final. Calma. Vamos dizer que eu achei aqui no final, que eu achei uma constante igual a 1, o meu beta 1 igual a 3 e meu beta 2 igual a 4. Esse x1 e x2 são os dados que eu vou estar entrando na minha como novos dados, assim como eu entrei aqui como novos dados. Aqui, esses são os x da equação. Se a gente voltar lá na equação da reta, então, voltar aqui na equação da reta, cadê? Aqui na equação da reta, esse x aqui é justamente esses novos dados que eu vou estar entrando, multiplicando pelos coeficientes que eu achei no meu modelo, que eu vou gerar uma resposta. Na regressão linear, simplesmente é só aqui. Então, aqui já vou ter minha equação da reta propriamente dita. Só que na regressão logística, deixa eu ver aqui. Na regressão logística, eu vou ter essa equação da reta dentro de uma outra função, que seria esse exponencial aqui. Pode ficar tranquilo, a gente não vai precisar calcular isso na mão. O próprio programa já faz isso, né? Para a biblioteca. Mas às vezes é sempre bom você entender matematicamente falando como que se comporta o nosso treinamento. Então, eu tenho aqui só algumas informações, umas observações matemáticas, né? Então, quando o z ele é positivo, né? Esse mais infinito é positivo, a função sigmoide ela tende a 1, né? Então, como eu falei, ela vai ter algo parecido, vai ter um valor pelo menos igual a 0,5, maior ou igual a 0,5. Se eu tenho um sigmoide, tenho um z negativo, por esse menos infinito, negativo, aqui o resultado desse z negativo, minha classe vai tender a zero, ou seja, ele vai me dar um valor menor do que 0,5. Logo, vai ter uma resposta a classe igual a zero. Se eu tenho um z igual a zero, esse termo aqui é igual a 1, e eu vou ter um sigmoide igual a 0,5, ou seja, um ponto de flexão. Ponto de flexão, para quem não é da engenharia, é quando eu tenho uma tendência de uma certa função
Por exemplo, minha função tem esse comportamento aqui de ascendente, né? Ela está crescendo. Esse ponto de flexão é um exato momento onde que minha função ela vai mudar de sentido. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que ela está seguindo essa tendência que é positiva, nesse ponto de flexão ela vai passar a ser negativa. Graficamente é assim. Por exemplo, tem uma função exponencial, que ela tem essa característica aqui, né? Quando vocês verem alguma. Você mostra para você ponto de flexão. É justamente isso aqui, ó. Então, eu tenho, por exemplo, essa minha equação que ela está vindo dessa característica crescente. No ponto de flexão é o momento exato que ela vai mudar de forma, né? Então, por exemplo, tem você com cavidades aqui, tem minha função que está vindo aqui nesse ponto de flexão. Ela mudou de sentido, esse outro ponto de flexão ela mudou de sentido. Então, ponto de flexão é isso. Beleza. Então, vamos partir agora do. Provavelmente, isso aqui já são mais alguns termos de matemática. Pelo tempo, eu vou dar uma de pular essa parte, mas está tudo presente na documentação, vocês conseguirem ler com mais calma. Mas vamos pular já para algumas métricas que a gente vai utilizar para poder fazer a análise, né? Então, quais são as métricas que a gente tem de avaliação para essa classificação? Eu tenho, primeiro, a minha matriz de confusão. A matriz de confusão é algo bem simples, lá embaixo a gente vai ver ela já propriamente dita, mas ela se divide entre verdadeiros positivos, né, que eu posso nomear aqui como TP, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. Então, por exemplo, se eu tenho um verdadeiro positivo é quando o resultado era sim, e o modelo previu sim. O falso positivo é quando o modelo, a resposta verdadeira, a resposta era não, e o modelo previu sim. Mesma coisa funciona com um verdadeiro negativo, era quando a resposta era não, e o modelo previu não. E um falso negativo é quando era não, e o modelo previu que sim. E em relação aí, tendo isso em mente, a gente consegue calcular, primeiro, a acurácia, que é a relação entre o verdadeiro positivo mais o verdadeiro negativo sobre a soma de todos os resultados. Tem a precisão, eu tenho o recall, que é a sensibilidade do meu modelo, e eu tenho esse F1 score aqui, beleza? Então essas são as métricas que a gente vai utilizar para poder analisar a nossa eficácia do nosso treinamento. Então aqui só alguns comentários, né? Por exemplo, se eu tenho uma alta precisão, então eu tenho que minimiza e-mails legítimos marcados como spam. Então, se tem uma precisão muito alta, ele a visão ele é capaz de pegar até todos com exatidão todos os modelos que são spam ou não. Você tem um auto recall, por exemplo, ele garante que a maioria dos spams seja capturado. Então, de toda aquela nuvem de dados e informações, eu consegui ter um melhor agrupamento de informações, ou seja, uma boa eficácia também. E o F1 Score é somente uma medida de equilíbrio entre ambos o alto precisão e o precisão e recall. Então vamos agora trabalhar com um dataset, né? Então qual dataset que vamos estar trabalhando agora vai ser o do Titanic. É um dataset muito, muito utilizado para poder fazer esse tipo de treinamento, né? E de demonstração. Então aqui no dataset Titanic são as informações do navio, né? Então eu tenho, por exemplo, a classe de passageiros. Desculpa por que está puxando o dataset de PC Class lá em cima. Então tem aqui os passageiros, a classe se ele é da primeira classe, da segunda classe, terceira classe. Eu tenho se sobreviveu ou não, né? Então o survive é um dummy, por isso que está esse dummy aqui. Porque eu só vou ter zero ou um. Se na coluna survive for zero, então logo ele é um. Desculpa, se é zero aquela informação, logo o passageiro não sobreviveu. Se tem um naquela coluna, quer dizer que o passageiro sobreviveu. Beleza? Tem informação de gênero aqui, idade. Eu tenho esse CIPS SB aqui, que é quantidade de parentes, irmãos ou esposa, a bordo. Então, pode ser um passageiro e quantos irmãos que ele tem. Tem o número de pais e filhos a bordo. Eu tenho o valor pago pela passagem. Por isso que lá em cima estava aparecendo essas informações, porque provavelmente puxou do dataset lá de baixo. Né? Eu usei a mesma nomenclatura e puxou lá em cima. Então eu tenho aqui onde que o passageiro embarcou, né? Se foi em Cherbourg, Queenstown ou Southampton.
Eu tenho a classe, que é a mesma coisa que nesse PC Class aqui, então, a minha informação. Tem se o passageiro era adulto ou não, qual deck ele escolhizava, e mesmo se ele sobreviveu ao navio afundado, se ele sobreviveu depois ou não, porque muitos passageiros também morreram durante o ponto do frio, né? O famoso Jack aí. Então, vamos exportar agora as bibliotecas que a gente vai utilizar aqui. Então, tem o Seaborn, tem o Pandas, Matplotlib e o NumPy, básico. Eu vou utilizar o dataset do Seaborn. Então, esse Titanic, ele já é um dataset do Seaborn também. Então, da mesma forma que o... Beleza, Vinícius? Da mesma forma que o João mostrou, por exemplo, quando nos gráficos, na aula de visualização gráfica, ele usou o dataset das flores, lá, das cétulas do Matplotlib. O Seaborn também tem um dataset do Titanic. Então, vamos estar utilizando ele. Vamos aqui nas características do nosso dataset. Vamos ver a descrição dele. Então tem aqui, por exemplo, contagem, tem a média, tem o desvio padrão, o mínimo. Então vamos ver as contagens de informações falsas aqui. Então olha só, eu tenho as colunas no deck, tenho 688 valores nulos, eu tenho idade com 137, tenho embarcado 2 e a sorte embarcou também igual a 2. Bom, para o nosso treinamento, a gente tem que analisar o seguinte: qual coluna a gente vai tratar aqui mais uma vez e como vamos tratar. Aparentemente, idade pode ser um fator. Como a gente quer saber se o passageiro sobreviveu ou não, idade pode ser um fator que colabore para a gente saber se ele sobreviveu ou não. Então, provavelmente vai ter que fazer um tratamento em cima disso. Então, vamos fazer tratamento de dados tratamento de dados de idade por classe de passageiro. Por quê? Se a gente pegar aqui a nossa distribuição de idades por classe, já vai ver que os passageiros da primeira classe têm uma idade ali, vamos colocar uma média próxima a 40 anos. Os passageiros da segunda classe temos uma ideia de ali, aproximadamente com a média de 30 anos. E os passageiros da terceira classe, né, da classe mais barata, temos aí uma média de idade de passageiros, média de 25. Se eu fizesse um tratamento só por idade, não, pegando a média geral, eu posso fazer como assim, como eu fiz com os carros, mas também posso fazer dessa forma. Eu posso separar por outras subcategorias. Então, eu sei, por exemplo, se eu preencher tudo com a média geral dessa coluna, essas médias aqui da idade, elas vão se alterar. E podem ser, como a classe que os passageiros estavam, pode ser um fator que colabore para saber se ele sobreviveu ou não. O mais ideal, o mais indicado, o ideal é eu fazer um preenchimento desses valores nulos de acordo com a classe, das idades. Das idades de acordo com a classe. Então, vamos dizer, se eu pegar a média dos passageiros aqui, como falei, da primeira classe 77, da segunda classe 29, da terceira classe 24. E eu só fiz uma função aqui simples para poder, de acordo com a classe, ele está preenchendo com a média desse valor nulo. Então, ele vai pegar o valor de. Vai pegar lá na coluna PC Class. Ah, então a classe, o passageiro dessa linha é 1. Então ele vai preencher esse valor nulo com 37. Ah, a classe é 2, vai preencher com 29. A classe é 3, vai preencher com 24. É só isso. A gente vai aplicar agora a nossa função. E agora não tem mais nenhum valor nulo na coluna age. Beleza? A gente fizemos o primeiro tratamento de dados. E agora então a gente vai passar agora. Vamos separar também. Agora vamos iniciar nosso treino. Como a gente vai fazer isso? Da mesma forma que a gente fez na relação ao treinamento com regressão linear, a gente vai precisar separar também em X e Y. O que vai ser o X? Vai ser, eu vou passar, né? Quais colunas? Eu vou passar o PC Class, o female, a idade e o fare. O fare é quanto que o passageiro pagou na passagem, né? Isso impacta, pode ser um valor, pode ser um parâmetro que pode impactar o nosso modelo. E aí, o que eu precisei fazer aqui? Eu transformei essa coluna sex que tinha aqui, como estava como male ou female,
Eu fiz só um map aqui, ou poderia utilizar também o método de dummies, então eu deixei aqui a forma de um map. Aí, o que que é map? Vamos lembrar lá na aula de introdução a Python, né? Eu fiz um mapa aqui, então, onde que zero é meio e um é f meio. Só para que eu passasse isso como um parâmetro para o nosso modelo. Então, vamos lá. Passei para o dataset X, né? Que vai ser nossos dados independentes, desculpa. O PC Class, que é a classe que o passageiro estava, que era um 2 e 3, se é masculino ou feminino, a idade e quanto que ele pagou para entrar no navio, né? De passagem. E pro dataset Y, o nossa variável dependente, é o survival, ou seja, se ele sobreviveu ou não. A gente lembra lá que é 0 se não sobreviveu e um para não sobreviveu. Então, feita a divisão do meu dataset, né? Então, vamos dar uma olhadinha nele agora. Então, eu passei o X, dividi agora em treino e teste. Então, primeiro eu dividi o que é X e Y em variáveis dependentes e independentes. E agora passei, separei meu dataset como treino e teste, assim da mesma forma que eu fiz para regressão linear. Mais uma vez, eu usei o X, passei parâmetros da coluna do dataset X e Y. Eu parametrizei com 0,3 o tamanho do meu dataset de teste. Eu utilizei outro parâmetro para garantir que pegam dados randômicos. Se a gente pegar aqui o tamanho, né, do dataset, tem o dataset de treino dos 278, com 9 colunas. Mesma coisa com de teste. Tem 120 linhas para teste. E agora eu vou utilizar, em vez de utilizar o Linear Regression, vou utilizar agora o Logistic Regression, do site Clean também, da mesma forma. Como que eu posso, quais são os parâmetros que ele utiliza? Tem esse max inder, né, com o número máximo de interações, ou seja, quantas vezes ele vai passar linha a linha para treinar e aprender. Tem o random state, né, que é essa questão de para garantir que ele pegue pontos aleatórios para montar o dataset. E o NJobs é o número de núcleos de processamento de dados, né? Não necessariamente precisa passar, mas por padrão podemos passar. Então, comecei a instanciar meu treinamento aqui. E agora eu vou chamar minha classe para poder treinar. Então, esse CLF, desculpa, é meu dataset que eu passei aqui, que eu gerei, que eu criei para poder treinar. Ponto .fit, ou seja, a classe para poder treinar. E ele vai utilizar os dados do Xtrain e YTrain. Eu aqui, deixa eu ver aqui. Seguranças horas que acontecem esses erros. Continuei. Vamos ver aqui o que aconteceu. Meio, feed, coleção. Ué, deixa eu fechar. Ah, tá. Eu rodei o dataset. Deu algum erro ali. Aqui. Pronto. Agora sim, agora já treinou. Como eu falei, toda vez que você está utilizando essas técnicas de machine learning, elas são muito simples, elas são muito rápidas, né? Então já treinou o meu modelo de regressão logística. Então agora vamos dar uma analisada. Então aqui temos nossos pontos, né? Os pontos da nossa regressão logística. Então, esse menos 1.183 é um parâmetro, esse 2.41, 418 é outro parâmetro que está lá na nossa função, se a gente voltar lá na função sigmoide, aqui, nossa função sigmoide, então aquele primeiro, o PC Class que ele achou, aquele parâmetro, esse beta 1, o da idade, esse beta 2 e assim vai. Esse X1, X2 é a informação que a gente vai colocar depois para testar o nosso modelo, né? Para achar novas informações, achar novas respostas, se sobreviveu ou não. Então, beleza, voltar onde? Aqui. Então tem ó, SPC Class, tem o female, tem a idade, o fair e a constante. Beleza. Então, mais uma vez, como que eu posso saber se
se isso aqui deu certo ou não. Voltando lá no Sigmod. Eu tenho minha constante aqui, vou substituir agora o PCClass aqui, se menos 1,83. Vou substituir esse female aqui, idade e o fair. Então vamos supor que, por exemplo, eu quero saber, isso aqui é o meu modelo, certo? Mas vamos supor que eu tenho uma mulher que ela estava na terceira classe, ela tinha 33 anos e pagou 50 centavos de libra. Ela sobreviveu ou não? Vamos lá. Essa aqui é a minha função sigmoide, certo? Que é onde esse PC class é esse daqui, mais uma vez. Female é esse daqui. Vou substituir. E o X1, o que que é o X1? Ah, ela estava na terceira classe, então vou ter que passar a informação da classe, que é 3. Ah, ela é uma mulher, então vou passar igual a 1. O X3, ela tem quantos anos? 33. Então, esse 33 aqui. Quanto que ela pagou? Pagou 50 centavos de libra. Então vamos saber se ela sobreviveu ou não. Bom, de acordo com o meu modelo, me deu a resposta aqui 0,49. Então, essa mulher de 33 anos, que está na terceira classe, pagou 50 centavos de libra, ela não sobreviveu. Por quê? A gente voltar lá na. Cadê? Voltar aqui nessa parte aqui. Meu P, ele foi igual a 0,49. Então, um valor abaixo de 0,5. Então, ele entra na classe zero se quer os que não sobreviveram. Beleza? Então, isso aqui é uma forma de a gente aplicar novos dados para a gente testar esse nosso modelo treinado. E como a gente vai validar agora se o nosso modelo é eficiente ou não? Só relembrando as métricas, então a gente tem precisão, que é os valores verdadeiros sobre o valor verdadeiro mais os falsos positivos, verdadeiro positivo mais falsos positivos, tem o nosso recall, nosso F1 score. Então a gente vai importar do site Clone duas coisas, mata de confusão, que eu citei lá no início, e esses reportes. Roda aqui. Então, essa aqui é a mata de confusão. Como a gente interpreta ela? Aqui, primeiramente, estão os verdadeiros positivos. Então, em 144 vezes, o que era sobreviveu, nosso modelo ele previu, ele acertou. Então, 144 vezes. 26 vezes que eram para terem sido não sobreviveu, ele interpretou que sobreviveram. Então, os aqui são falsos positivos, 26 vezes. Na linha de baixo são os negativos. Então, 25 vezes que desculpa, para ser positivo, ele previu como negativo. Então, ele errou 25 vezes. Da mesma forma que 73 vezes que o modelo, os dados reais eram negativos, ele previu como negativo. Então, ele acertou 73 vezes. Beleza? Aqui está uma colinha aqui. E com isso, com esses dados aqui, verdadeiros positivos, falsos positivos, falsos negativos e verdadeiros negativos, a gente calcula a precisão, a acurácia e o recall. Desculpa. A precisão, o recall e o F1 score. Beleza? Aqui está a colinha. Então tem os verdadeiros negativos, verdadeiros. Tá errado, desculpa. Falsos positivos, falsos negativos e verdadeiros positivos. Daqui seria a fórmula, a gente aplicando matematicamente falando, mas o próprio scikit-learn já tem uma classe para poder testar isso. Então ele pegou essas informações aqui e testou para saber a nossa precisão, nosso recall, nosso F1 score. E com isso eu tenho também a acurácia, que ele já mostra aqui. Então, por exemplo, nesse modelo, eu tenho uma acurácia de cerca de 79%, né? Então 79% para um modelo simples assim, ele é algo bastante positivo. Então eu tenho que, arredondando, tenho 80% das vezes que meu modelo vai acertar minha previsão. Ah, Rubens, como que a gente pode interpretar na hora, por exemplo, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, como que vocês podem responder isso? É, posso responder que, por exemplo, se eu estiver tratando do modelo que prevê se o paciente teve câncer ou não. Então, 80% das vezes, o meu modelo, se ele acertar que o paciente tem câncer ou não, isso pode ser algo ruim, né? Então, por exemplo, imagina que você que é um paciente que está fazendo teste e aí o médico, né,
a pessoa responsável pelo seu modelo, que criou o modelo, previu que você não tinha câncer, só que você tinha câncer. Então, por exemplo, 80% pode ser algo ruim. Ou a mesma coisa ao contrário, ele prevê que você tinha câncer, né? O modelo previu que você tinha câncer, só que você não tinha câncer. Então, você ficou triste, você recebeu uma má notícia e não é verdade. Então, essa questão de eficácia, de precisão, você precisa sempre tomar cuidado, por exemplo, se eu estou tratando, aí já é uma forma de mercado financeiro. Se eu tenho um modelo que ele prevê, ele acerta 60% das vezes, então a chance de 40% das vezes que ele fazer uma operação, por exemplo, ele vai dar um falso positivo, um falso negativo e eu posso perder dinheiro. Por exemplo, o exemplo de medicina que eu falei, do câncer ou não. Então, quando vocês forem fazer o trabalho de vocês, tenham isso em mente. Ah, meu modelo tem uma eficácia de 30%. Pô, 30% é horrível, entendeu? 50% é muito ruim. Então, tentem fazer sempre o modelo de vocês, tanto na regressão linear quanto na regressão logística, tente trabalhar com essa casa de 79%, 80%, que pode ser algo bastante benéfico. 100% é algo muito difícil de conseguir, mas sempre tenta conseguir um valor bem próximo disso. Se geralmente não conseguir na casa de 80% a 90%. Beleza? Regressão logística é isso. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem fazer algum comentário? Esse é o momento. Não? Nada? Professor, quer fazer algum comentário, alguma coisa? Deixa eu parar de gravar aqui.